Olá, amados, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo para as nossas ICs. Você já sabe, o estudo é o livro do autor Bill Johnson, Quando o Céu Invade a Terra. Mas antes de entrar no estudo, quero agradecer mais uma vez por você estar aqui conosco, conectado, assistindo, participando. Você líder, você auxiliar, você supervisor, você líder de setor e pastor. Muito obrigado, você membro das nossas ICs, que tem se dedicado, que tem se esmerado por dar o seu melhor para o Senhor, cuidando de pessoas, porque nós, na verdade, existimos em Cristo para abençoar a sua vida e você abençoar a minha, assim nós nos abençoarmos mutuamente em nome de Jesus. Nós estamos na lição 12, vamos fazer a parte 1 deste estudo e com certeza vai ser uma bênção. Vamos lá então? Vamos orar primeiro, pedindo a bênção do Senhor para este estudo, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, eu me junto ao meu irmão, juntamos a nossa fé, juntamos o nosso coração, nos unimos num único propósito de estudar a Tua Palavra, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Me dê a graça de transmitir a lição e os Teus filhos, de receber, de ouvir, de, ó Deus amado, praticar esta palavra, porque como igreja nós queremos viver este sobrenatural, este extraordinário que o Senhor tem separado para nós. É um tempo novo, é um tempo precioso. Pai, traz em nós e sobre nós a unção do crescimento e da multiplicação. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, tanto diante do Senhor quanto diante dos homens, e te exaltar hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado? Então vamos lá. O nosso tema de hoje, da 12ª lição, é Nossa Dívida para com o Mundo, um encontro com Deus. É muito importante nós entendermos isso. Lá na carta que o apóstolo João escreve, na sua primeira carta, capítulo 12, verso 20, diz assim: E vós tendes a unção do Santo. A unção do Santo é a unção de Jesus Cristo. Nós temos essa unção, não é? A unção, amados, ela traz uma presença poderosa, pois o propósito da unção é tornar natural o que é sobrenatural. E tem mais, a unção é a capacidade que você recebe para fazer algo que sem essa unção você não faria com a mesma vida que o faz debaixo da unção. Entendeu? Unção é esse poder que te capacita a fazer algo que naturalmente você não faria, mas com esta unção você consegue fazer. A palavra unção traz consigo o simples significado de esfregar, de ungir. Porém, dentro do que conhecemos como unção, ela é a capacitação que Deus nos dá para cumprir o seu chamado que Ele mesmo nos designou. Ou seja, repetindo o que eu falei, essa unção nos capacita a fazer algo que sem ela nós não faríamos com o mesmo esmero, com o mesmo poder e autoridade que faríamos se não tivéssemos essa unção. Então, a unção é essa capacitação dada por Deus para cumprir o nosso chamado debaixo do poder e autoridade e com a permissão e a bênção do Senhor para a glória dele. Quando entendemos aquela frase ou a frase de Jesus, quando ele diz assim: eu serei contigo, está lá no Evangelho de Mateus, e você vê isso bem assegurado, não é? Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nós sabemos que essa frase ela vem de encontro com a nossa necessidade.
né? E essa necessidade é a de sermos cheios de coragem para enfrentar aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar, ou aquilo que é impossível de nós enxergarmos. Este é o grande tesouro, não somente para os cristãos, mas para toda a humanidade. Em sua opinião, o que será que capacitou, por exemplo, o apóstolo Paulo a realizar as obras revolucionárias que realizou? Em sua opinião, o que será que capacitou o apóstolo Paulo a realizar as obras revolucionárias que realizou? Ou de um jovem chamado Davi, por exemplo, o que fez ele passar pelo extremo desafio de se tornar o rei de uma nação, ou até mesmo de Moisés, que enfrentou os magos de Faraó que estavam possuídos de demônio? Uma profunda convicção de que Deus estava com eles, é claro, e também neles. Deus, ele deu para Josué uma palavra de exortação e encorajamento. Está lá em Josué, no capítulo 1, do verso 5 ao 9. Porém, ele termina com uma grande promessa: eu serei contigo. Está no versículo 9. Gideão, por exemplo, recebe a mesma promessa de Deus. E o Senhor diz para ele: porquanto eu hei de ser contigo. Juízes 6,16. A atitude de Gideão, a partir daí, gerou uma mudança. E não somente nele, mas em muitos outros que também foram encorajados a mudar de atitude pelo encontro que Gideão teve com Deus. Falando da grande comissão, quando você olha para ela tem um conteúdo interessante para os que lembram como eram, por exemplo, os homens para quem Deus estava dando a incumbência. Eram homens egoístas, gananciosos, orgulhosos, medrosos, cheios de si mesmo e também de ira. Contudo, Deus os chamou para transformar o mundo, e aqueles que se deixaram ser transformados pelo poder de Deus foram agentes de transformação. E qual foi a única promessa que o nosso Deus fez, que o nosso Jesus fez? E diz assim: e chegando Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, de 18 a 20. Jesus chamou seus discípulos para formarem discípulos e foi formando discípulo por gerações, não é? Que chegou esse evangelho até nós, porque ele foi formando pessoas que deram continuidade àquilo que Jesus estabelecia no coração como plano dele, através de homens ungidos e separados por ele. Então nós podemos declarar que Jesus está conosco em todos os propósitos dele, óbvio, né? E que ele mesmo coloca no nosso coração o cumprir desse propósito. Quando o autor do livro de Atos, lá no capítulo 2, traz à memória a promessa de Deus declarada por Joel, Atos 2, 21, que diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele mesmo está falando que a partir do momento que o Espírito Santo for derramado sobre a vida de quem aceitar Jesus como seu Salvador, haverá sobre ele uma unção, a unção do Espírito Santo. E nele nasce a paixão por Jesus Cristo, e não só por Jesus, mas por fazer a vontade dele, a anelar uma vida sobrenatural com Cristo. Por esta razão, afirmar que o Espírito de Deus está conosco em todos os momentos é muito importante, e nos assegurar de que nós somos ungidos e fomos ungidos com Deus e ungidos por Deus. A presença de Deus deve ser percebida nessa unção. É importante deixar claro que a unção de Deus que está sobre todo aquele que é ungido é uma unção especial, uma unção do céu.
Quando estamos andando nessa unção, podemos declarar em fé que atos sobrenaturais irão acontecer. Você acha que a unção está reservada para benefício da própria igreja somente? Se pensa dessa maneira, você está bastante enganado. Aliás, nós estamos enganados se pensamos assim. A unção de Deus deve ser levada ao mundo, não só para a igreja. A todos quanto pudermos levar, deve ser levada a todo aquele que precisa dessa unção, né? Porque essa unção gera salvação, libertação, cura. No momento oportuno, alguém que está debaixo da unção de Deus, ele deve resplandecer essa unção diante das trevas e diante do mundo. E não apenas nas nossas reuniões de celebrações somente. Eu manifesto essa unção somente quando eu estou dentro da IC, quando eu estou no culto no domingo à noite ou pela manhã. Essa unção, ela tem que resplandecer na nossa vida exatamente no momento e no lugar e no ambiente onde as pessoas estão imbuídas de uma necessidade que é perceptível quando elas de fato precisam. E como que eu sei? Se num ambiente as pessoas não têm Jesus, se é um ambiente de desespero, de medo, de insegurança, de incerteza, esse é um ambiente em que essa unção da glória e do manifestar da presença de Deus precisa fluir de nós, precisa fluir do servo de Deus. Se um ministério é ungido por Deus, vai haver uma atitude poderosa que é ajuntar. Lucas 11, 23, Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, quando eu tenho essa unção de Jesus Cristo, eu agrego, eu ajunto e eu apresento para Ele. Essa é a unção que faz com que eu não esqueça que eu tenho uma dívida com o mundo. E a dívida que eu tenho com o mundo é de levar para elas a salvação, é de levar para elas a unção que liberta, que cura, que quebra o jugo. Essa unção que abre portas de prisões e de cadeias espirituais. Essa unção que gera vida. Essa unção que faz com que as pessoas amem esse Deus maravilhoso, porque antes elas são amadas por esse Deus tremendo. Essas palavras de Jesus sobre a questão de quem comigo não ajunta, espalha, na verdade, trata e mostra que, na verdade, os sinais que Ele quer realizar através de nós não existem para serem o quê? Escondidos ou para ficarem escondidos dentro de quatro paredes da igreja, de um ministério, mas que devemos levar para fora, para agregar, para ajuntar pessoas, não apenas na igreja local, mas ao reino de Deus, através da igreja local, através de cada cristão. Essa presença, unção de Deus vem a nós e gera uma limpeza poderosa na nossa vida. Isaías declara: e o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10, 27. A presença de Deus em nós quebrou o jugo que nos amarrava e quebra jugos que ainda amarram algumas pessoas, e que impede essas pessoas de avançar com autoridade para salvar vidas. Há muitos cristãos ainda que, embora salvos, precisam quebrar jugos de timidez, de medo, de serem pessoas extremamente constrangidas, sabe? Pessoas que são muito melindres e que qualquer coisa magoa, ofende, fere, larga tudo, abandona tudo, de pessoas que não aguentam pressão. Na verdade, amados, quando essa unção do Espírito de Deus vem sobre nós, pouco importa o que farão conosco. O importante é o que Cristo fará através de nós. Isso é mais importante. Porque aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. E as coisas velhas já não existem mais. E tudo foi feito novo. E esse novo homem se refaz todos os dias para o pleno conhecimento de Deus. Isso é tudo o que a unção traz para nós. Ou melhor, não é tudo, mas isso também é uma das coisas extremamente importantes, grandemente importante, que a unção traz. É a capacidade
de nós nos renovarmos a cada manhã para experimentarmos ainda mais de Deus, de nos renovarmos, de nos refazermos. E do que a gente se refaz? Dos baques, das palavras que muitas vezes vêm sobre nós, das acusações que a gente aguenta, da incompreensão, né, que tenta minar as nossas forças e o nosso chamado em Deus. E que nos impede muitas vezes de orar, de ter uma vida de intimidade com Deus, de rendição, de entrega e até mesmo de confiança e esperança nele. Mas quando nós temos a assunção do Espírito, todas essas coisas elas são apagadas de nós a cada manhã, quando o Senhor nos renova, quando o Senhor nos refaz para o pleno conhecimento dele, ou seja, a cada noite que eu me deito e pela manhã quando eu abro os olhos, eu acordo cheio de expectativa de viver ou para viver novas experiências com Deus. Viver o novo a cada dia com Ele. Quando entramos em lugares, não importa qual seja, se estamos ali, nós podemos e devemos declarar a glória de Deus naquele lugar, porque Deus não pode habitar em construções humanas, mas Ele mesmo escolheu habitar e receber como altar a adoração que flui do coração dos seus filhos que se colocam na sua presença. A unção que está sobre nós nos capacita para servir a Deus, nos capacita a adorar a Deus. Portanto, é importante que nós não subestimemos esta ferramenta. A gente vê no texto, por exemplo, de Marcos 5,30, quando Jesus está indo até a casa de um homem para orar pela sua filha, uma mulher toca nas suas vestes. Essa mulher já havia 12 anos que sofria de um fluxo de sangue, e o Senhor disse assim: quem tocou nas minhas vestes? Marcos 5,30. Estas foram as palavras de Jesus ao ser tocado, porque uma mulher que o alcança no meio da multidão. Essa mulher tirou unção que estava em Jesus, o suficiente para ela ser curada. Os discípulos ficaram espantados com a pergunta e a resposta era óbvia. Um monte de gente te toca, Senhor. E o Senhor está dizendo: quem me tocou? Mas Jesus, ungindo pelo Espírito Santo, ele sentiu que dele saíra poder. E este poder de Deus fluiu para a vida daquela mulher e a curou. É esta unção que nós falamos, não é? Todo cristão tem sobre si essa unção que vem de Deus, para fluir, para que outras pessoas sejam alcançadas, curadas, libertas e principalmente salvas. É a mesma que estava sobre o corpo físico de Jesus. Aquela mulher foi curada porque a unção quebra todo jugo, como diz Isaías 10:27. Um versículo muito usado para o recebimento de ofertas é: de graça recebestes, de graça dai. Você já viu? Talvez você já tenha ministrado, né? Tenha falado para alguém. Provavelmente todos os nossos pastores já usaram esse texto de Mateus 10:8 para falar. Mas você já leu o contexto? Você já olhou o contexto desse texto? Já se atentou ao assunto que está sendo tratado? Na verdade, Deus está falando de um ministério sobrenatural, de um ministério de sinais, prodígios e maravilhas, daquilo que cada um recebe para fazer e que deve dar de graça. Agora veja a responsabilidade desse assunto. Eu recebo de Deus algo que eu não pago nada, e a partir desse momento se torna totalmente necessário que eu compartilhe isso com outras pessoas. Aquilo que de graça eu estou recebendo. O que recebemos junto à salvação, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. O que é que nós recebemos dele? A presença do Espírito, a habitação do Espírito em nós. E é isso que nós devemos dar como resposta, né, e gratidão ao nosso Deus, cumprindo o seu propósito, dando às pessoas, elevando as pessoas à presença dele para elas, para que elas também tenham a mesma oportunidade e se deliciem com as mesmas maravilhas que nós nos deliciamos. Quando nós compartilhamos a unção, a presença de Deus é compartilhada com as pessoas. Na verdade, nós nos tornamos mordomos da presença de Deus. Nós servimos essa presença às pessoas.
Alguns acabam caindo no engano, infelizmente, de achar que pode manipular a presença de Deus, mas isso é impossível. Nós somos colaboradores, não somos proprietários dessa unção, não somos donos dessa unção, assim como o pastor não é dono de ovelhas, porque ele não morreu por elas. Ainda que nós, pastores, possamos dar a vida pelas nossas ovelhas, e quando eu digo nossas ovelhas, é porque nós cuidamos, não é porque é nosso. Não fomos nós que compramos, nós também somos ovelha e fomos comprados por Cristo Jesus para Deus. Mas o que nós somos, de fato, é instrumento nas mãos de um músico perfeito, né, que é Deus, que é o Espírito Santo. E nessa condição nós convidamos Jesus para entrar nas circunstâncias que surgem ao nosso redor. Como mordomos, servimos. E servimos pregando e orando pelas necessidades específicas dos outros. Somente o Espírito Santo, amados, pode realizar milagres. Somente Deus faz o possível, ou melhor, somente Deus faz possível aquilo que é impossível para mim e para você. Mas em todas as pessoas que oramos, ou melhor, mais é preciso entender que nem todas as pessoas pelas quais nós oramos, elas de fato são curadas, mas com certeza irão existir muito mais pessoas que são curadas por Deus quando oramos especificamente pela cura do que quando nós não oramos. Deus está buscando pessoas dispostas, que estão na sua presença e que desejam compartilhar a unção e o poder de Deus na sua família, no nosso caso, nas nossas ICs, nos nossos ministérios, na igreja, no bairro, na cidade, na rua, na nação, aonde quer que tenha pessoas e você tenha condições, você deve compartilhar esta unção. Porque até mesmo Jesus declarou que quem realiza esse milagre é o Pai, não somos nós. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam acreditar em mim pela obra que eu estou fazendo. Se eu não realizasse as obras do Pai, ok, vocês poderiam até não crer em mim, mas eu realizo as obras dele. Ele faz através de mim. Então vocês devem crer em mim. E as obras do Pai são os milagres que as pessoas veem. Agora atente-se ao texto seguinte. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Se Jesus fez obras grandes, Ele está dizendo, vocês podem fazer obras maiores, porque eu vou para junto do Pai, eu vou interceder por vocês, eu vou pedir em favor de vocês. Atuar na realização de milagres é uma grande parte do plano de Deus para este mundo. E este plano tem que ser executado e deve ser executado através da igreja que Ele usa e de homens e mulheres que Ele levanta com esta unção para exalar esta unção, para multiplicar esta unção, para levar esta unção, recebendo, por exemplo, o céu, né, no interior das pessoas, e levando o céu para o interior das pessoas e para o nosso próprio céu, ou melhor, para o nosso próprio interior. A minha dívida com as pessoas que me cercam é uma vida cheia do Espírito Santo, porque o que devemos é levar a elas a oportunidade de ter um encontro com Deus. O alvo de Deus para o homem sempre foi a salvação, e nesse caso, Jesus é o melhor de Deus para nós. Esqueça essa ideia de que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus Cristo, este morto e ressuscitado ao terceiro dia. Este é o melhor de Deus. O que virão para nós, como arrebatamento, novo céu e nova terra, só é possível porque o melhor de Deus já veio. E é esse melhor que nos dá condição de acreditar neste novo céu, nessa nova terra, no nosso novo nome, na vida eterna, na ressurreição, né? de tomar posse da nossa salvação, de crer que nós temos essa unção e que podemos levar essa unção ao perdido, aos necessitados, porque o melhor de Deus já veio. E foi o melhor de Deus quem trouxe todas essas coisas, não é? Esse grande presente trouxe consigo a oportunidade de eu e você vivemos a plenitude do Espírito em relacionamento
para que possamos resplandecer a glória dele por onde quer que venhamos a passar. É tempo de os que foram recebidos no céu, fazer com que o céu seja recebido na terra através deles. Olhemos para a revelação de Jacó. Jacó foi um dos patriarcas do Antigo Testamento que recebeu uma surpreendente revelação. Os céus abertos e uma escada em que anjos subiam e desciam diante dele, não é? E essa glória foi vista por ele. E ele disse: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Anjos subiam, desciam, ele teve esta visão, não é? Gênesis 28, 16, e ele disse: na verdade, Deus está neste lugar e eu não sabia. A manifestação da glória de Deus, desde que ele saíra da casa dos seus pais, fugindo, e na sua caminhada, ele parou para descansar, ele encosta a cabeça sobre uma pedra onde faz de travesseiro, e aí ele tem uma visão olhando para as estrelas dos céus, olhando para o céu, de uma escada que fora colocada, que ligava a terra ao céu, e anjos subindo e descendo, subindo e descendo. E ele diz: na verdade, o Senhor está neste lugar. Deus está em mim, Deus está em você, Deus está em nós através do Espírito Santo. E essa deve ser a marca da nossa vida. Deus sempre presente em nós, mesmo que algumas pessoas não percebam declaradamente isso. Deus pode revelar e realizar grandes sinais, grandes curas, maravilhas, e pessoas podem ser transformadas através da presença de Deus. Porém, sempre irão existir pessoas que, mesmo diante da glória latente de Deus, não vão perceber, não vão atentar para o que Deus está mostrando, não vão provar dessa glória que está diante dele. Essas pessoas sempre existirão. Quando o Senhor construiu a arca através de Noé, as pessoas também não acreditaram, não é? Muitos não acreditaram. Quando o Senhor chamou o povo dele para ir para a Canaã celestial e atravessar o deserto, muitos pararam no meio do caminho, porque não acreditaram nessa possibilidade. O próprio Jesus, quando ele disse que ele era o pão da vida, não é? Alguns falaram: duro é esse discurso, quem é que pode suportar? E diz o texto que alguns dos seus discípulos já não andavam mais com ele, porque acharam que ele estava falando uma heresia. Existem coisas que são altas demais para nós entendermos. E aí, a gente não julga, a gente mantém e guarda no coração, como, por exemplo, a mãe de Jesus. Quando Jesus, ainda criança, fazia algumas coisas, a Bíblia diz que Maria guardava no coração. Quando Jacó viu o seu filho José também fazer algumas coisas, ter sonho, contar os sonhos, diz o texto que ele guardava no coração. É muito importante a gente perceber que Deus, ele está sempre conosco, ainda que a gente muitas vezes não perceba. E essa deve ser a marca, não é? Crer que, infelizmente, sempre existirão pessoas que irão duvidar, mas Jesus é e sempre será o tabernáculo de Deus na nossa vida, e ele nos faz também como tabernáculo de Deus, habitação. A escada da visão de Jacó direcionava ao céu, a habitação de Deus. Porém, João declara que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você entende isso? Se Jacó tinha uma escada que ligava ao céu, eu e você temos Jesus que nos liga ao céu, que nos liga ao Pai, porque ele mesmo disse que sem ele nós não podemos fazer nada. Nesse momento, Jesus se tornou a habitação de Deus entre os homens. É interessante que quando ligamos esse texto com o tema anterior, vemos também no mesmo capítulo Jesus declarando que seus discípulos viriam anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Os discípulos veriam isso. Jesus, amados, ele é o caminho para nos achegarmos ao Pai. Jesus é uma ilustração da escada de Jacó nesse tempo. E quando olhamos para ele, temos a certeza de que não há outra maneira
de nos achegarmos ao Pai senão por Ele. Ninguém pode vir ao Pai, ou melhor, ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai não o enviar. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o ponto principal desse estudo se torna, a partir daqui, o seguinte em nossa posição. E digo posição humana, social, ministerial, familiar, você e eu. E aqui vai uma pergunta. Estamos dispostos a cumprir esse chamado de Deus e trabalharmos para a quitação da nossa dívida com as pessoas que nos cercam? Queremos mesmo ser cheios do Espírito Santo? Eu espero, sinceramente, que você faça a escolha certa. E nesse caso, é fácil, só tem uma resposta: Jesus Cristo. Não tem duas respostas, você não tem duas opções. Ou você é dele ou você não é dele. Ou você está ou você não está. Foi ele quem disse: quem comigo não espalha, ajunta. Portanto, nós precisamos ajuntar. Nós precisamos fazer o que Deus tem para nós. Querido, e nós temos com Deus uma imensa de uma dívida. E a dívida, a melhor com o mundo, nós temos uma imensa de uma dívida. É levar o mundo a ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E para isso, Deus nos deu esta poderosa unção do Espírito, que é a capacitação para nós fazermos esta obra, coisa que não conseguiríamos fazer sem a unção do Espírito Santo em nós. Pense nisso. Medite, converse na sua IC sobre isso. E se posicione para ser um instrumento que Deus quer que você seja. Ser alguém que olha para fora, que olha para os perdidos, que olha para os necessitados, que olha para os desesperados. Entenda, você tem a unção do Espírito de Deus. Você tem a presença de Deus em você. Você pode fazer a diferença porque você é diferente. Você tem o selo e tem a marca da promessa em você. Você tem a unção do Espírito Santo. Você tem os dons que Deus te deu. Você é a ferramenta que Deus quer usar. Então, que essa unção seja para trazer o céu na terra e para levar pessoas da terra para o céu através de Cristo Jesus. Que você pense nisso. Que o grupo com que você está agora, os irmãos, amados e queridos irmãos, pensem: eu quero ser um revolucionário nessa terra. Eu quero levar as pessoas a entenderem o imenso amor de Deus. Eu quero fazer diferente porque eu sou diferente. Sobre mim está o Espírito Santo e em mim habita o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pague essa dívida que você tem com o mundo, de fazer com que o mundo tenha um encontro com Jesus Cristo. Amém? A semana que vem a gente fala a parte 2 do estudo. Até lá, eu vou orar por você. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós temos sim uma grande dívida para com o mundo, de levar o mundo, de levar as pessoas que não te conhecem a ter um encontro verdadeiro, a ter um face a face com o Senhor Jesus, para que tenham a oportunidade de serem salvos, de escolher o céu, de escolher a eternidade, de escolher receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Para isso, papai, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Para isso, nós precisamos nos abrir a este desafio que o Espírito Santo nos pede para aceitar e nos lançar como instrumentos do Senhor. Pai, eu quero abençoar este meu irmão, esta minha irmã, que está nesta IC, que está recebendo esta palavra. Eu quero abençoar este visitante para que ela não deixe a IC sem entregar sua vida a Jesus Cristo e ter o seu nome escrito no livro da vida e receber também esta unção da parte do Senhor. Eu quero abençoá-los com toda sorte de bênção e desejar a eles, a cada IC, a cada irmão, a cada irmã, que o Senhor capacite para que todos nós sejamos conquistadores de almas para a glória do Teu nome e cuidadores de vidas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima.
Graças, paz, irmãos, eu tenho alguns recados para você, alguns avisos, então presta bastante atenção. Na próxima sexta-feira, no dia 5 de novembro, às 20 horas, Rede de Homens, a última Rede de Homens do ano 2021, com ministração do pastor Robson, vai trazer o tema Vale a Pena Ser Fiel. Você, homem, é o nosso convidado, traga um amigo, traga um parente, traga um inimigo. Mulher, manda seu marido para cá, manda seus filhos, porque esse é um momento nosso, muito gostoso dos homens, sexta-feira, dia 5 de novembro, às 20 horas. Se você puder, traga 1 quilo de carne ou de linguiça, meio quilo, que você conseguir comprar, traga para você participar conosco aí nesse tempo do churrasco também, do nosso momento de comunhão, que é muito gostoso. A gente conversa, bate papo, dá risada, tem esse tempo de comunhão muito bom para as nossas vidas. Também um outro recadinho é para agradecer você, a sua IC, que participou do Família Solidária. Esse mês nós arrecadamos 3.890 quilos e louvado seja o nome do Senhor, porque Ele usou a tua vida para fazer isso. Ele usou para abençoar, Ele abençoou a tua casa para você abençoar outras casas e outras famílias. Nós alcançamos o nosso alvo e ainda ultrapassamos o nosso alvo e você faz parte disso. Louvado seja o nome do Senhor. E daqui a pouco já tem mais. Novembro e dezembro, os 2 últimos do ano, nós vamos arrebentar e nós vamos abençoar muita gente em nome de Jesus. Dia 10 de novembro nós vamos ter o curso para novos membros. Então, se tem alguém na sua IC, se você faz parte de alguma IC, mas ainda não é membro da nossa comunidade, você precisa e quer ser membro, você precisa participar do curso de novos membros. O que você faz? Você entra em contato com a secretaria da comunidade, elas vão te explicar como é que vai funcionar no dia 10 de novembro e te passar a relação de documentos que você precisa trazer para fazer parte. Você vai preencher a ficha de novos membros, vai trazer a cópia desses documentos e vai participar deste culto, desse curso, na verdade, com o pastor Gerson, que ele vai explicar o funcionamento da nossa igreja, como funcionam, como é o andamento do dia a dia aí dos ministérios e da comunidade. Então, dia 10 de novembro, se tem alguém na sua IC, você vai ajudar a pessoa, vai fazer o meio de campo aí, como a gente diz, para que essa pessoa se torne membro. Se você vai fazer isso por conta própria, procure a secretaria da comunidade. Nos dias 18 e 19 de novembro, nós vamos ter uma programação super especial. Noites do Mover de Deus. Já coloca na sua agenda. Dias 18 e 19 de novembro. Vai estar conosco aqui o pastor Antônio Wilton e o pastor Luiz Carlos, lá da Igreja Multivídeo, o pastor Antônio Wilton da Deus Vivo Church. Meu irmão, eu tenho certeza que Deus vai derramar da glória dele sobre este lugar. Literalmente, noites do mover de Deus sobre as nossas vidas vai ser algo sobrenatural. Marca na sua agenda e esteja aqui. Pastor Antônio, Pastor Luiz, são 2 homens de Deus que vão trazer uma palavra direto do coração do Senhor para as nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Então se programe e esteja aqui. Dias 18 e 19 de novembro. Nós só vamos ter transmissão se a igreja estiver lotada. Se encher a igreja, nós vamos ter transmissão. Se a igreja não encher, nós não vamos ter transmissão. E agora guarda também algumas alterações que nós vamos ter no nosso calendário. Treinamento de liderança no dia 13 de novembro às 9 horas da manhã. Você, pastor, líder de ministério, líder de IC, auxiliar, você que almeja liderar uma IC, você já pode participar desse momento. É um tempo de alinhamento, de palavra do céu para as nossas vidas e você precisa estar aqui. Vamos estar juntos em nome de Jesus, tradicionalmente já com o nosso café da manhã. Então você precisa fazer a sua inscrição para nós podermos preparar o café. E o nosso culto de multiplicação, que seria no dia 13 de novembro, ele foi transferido para o dia 20 de novembro. Então, culto de multiplicação no dia 20 de novembro às 20 horas. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, vamos fazer uma grande festa de celebração ao Senhor. Mas pastor, minha IC não vai multiplicar esse ano. Vem profeticamente você e a sua IC
prontos para multiplicação, para profetizar multiplicação em 2021. E se a sua IC vai multiplicar nesse dia, ou multiplicou esse ano, em nome de Jesus, vem também pronto para fazer uma grande festa de celebração ao nosso Deus. E uma outra coisa muito importante, houve uma mudança, na verdade vai haver uma mudança nos nossos horários de cultos a partir do dia 21 de novembro, que é o dia do nosso batismo. Dia 21 de novembro, nós vamos ter uma alteração no horário de culto. O primeiro culto, que tradicionalmente eram às 8h30 da manhã, será a partir do dia 21 às 8 da manhã. O segundo culto, que era às 11 horas, vai começar às 10h30. E o terceiro culto se mantém às 18 horas. Então, a partir do dia 21 de novembro, 8 horas da manhã, 10h30 e 18 horas. Meu irmão, essa mudança vai fazer a gente viver um tempo abençoado. Mas, pastor, é só meia hora. Você vem e prova do que Deus vai fazer com essa mudança em nome de Jesus. O tempo de culto permanece o mesmo, 1h30, entre 1h30 e 1h45. Nós não vamos mexer no tempo de culto, mas os horários de início que foram alterados. No dia 21, nós vamos ter o batismo no culto das 8 horas, né? Um momento de oração, de celebração, de louvor, o batismo. Às 10h30 e às 18 horas teremos a celebração da ceia do Senhor e vai ser um momento abençoado para as nossas vidas. E o último recado, olha, minha lista tá cheia aqui. E o último recado que eu tenho para dar para você e para a sua IC é nos dias 3 e 4 de dezembro. Primeiro não, Congresso de Mulheres, dias 3 e 4 de novembro. Você, mulher de todas as idades, precisa fazer a sua inscrição. Ela pode ser feita na Secretaria da Comunidade e nos fins dos cultos no balcão de informações ali da recepção. Você precisa fazer a sua inscrição. Na última rede de mulheres, teve gente que ficou de fora porque acabaram as vagas são limitadas. Então procure maiores informações, faça a sua inscrição. Para toda a organização do evento, nós estamos pedindo uma oferta de R$50 para essa inscrição. Ela tem esse custo para o andamento do evento. Então você, mulher, faça um esforço, se inscreva. Se você pode abençoar a vida de alguém, abençoe, mas não fique de fora, porque vai ser uma bênção, vai ser um mover poderoso. Você, marido, sua mulher está te dando trabalho, manda ela para o Congresso de Mulheres, que ela vai voltar uma bênção em nome de Jesus. Amém? Esses foram os avisos que eu tenho hoje para você. Guarda no seu coração, anota no seu caderno aí para passar para a sua IC, e que em nome de Jesus você seja tremendamente abençoado.